E você contando assim que teve que tomar atitudes, se Sim. desenvolver para conseguir conquistar o que você conquistou hoje. Sempre foi assim? Como que foi a sua história? A gente estava conversando no início, né? Sobre toda a sua trajetória até chegar aqui. Como que foi lá atrás? Como que era a Silvana quando criança? Eu gosto de contar histórias aqui, sabe? A gente reviver mesmo toda a sua trajetória, para você mesmo, se nunca se fez essa reflexão, né? Para você buscar essas memórias e entender todo esse processo de construção até aqui, né? Como que era lá na infância? Você já teve uma infância fácil? Seus pais já trabalham com essa área de saúde, estética? Como que foi? Então, né? Quando criança, a minha infância não foi uma infância fácil, foi uma infância bem pobre, uma infância... Eu falo pobre de tudo mesmo, né? Pobre de cultura, pobre financeiramente, sem condições de ter os brinquedos desejados. Meu pai ele passou por um período da vida dele que ele era alcoólatra, né? Sim. E ele ele se aposentou por invalidez quando eu tinha 3 anos. Pra começar, eu vim de Temporão. Então eu tenho 4 irmãos, 2 irmãs e 2 irmãos. E quando meu pai tinha 50 anos, aí eu nasci. Temporão então, é algo que não se espera, que não se planeja? Temporão é uma coisa bem... que vem fora da época. Fora da época, né? Aquela criança que nasce depois de 10 anos, 12 anos, é o de Temporão. Então eu vim depois. E minha mãe é doméstica. Então ela trabalhava como doméstica na casa das pessoas e meu pai acabou ficando em casa por invalidez. Então meu pai, depois que eu fiz 3 anos, ele vivia mais no hospital do que em casa. Deu cirrose hepática, enfim. Mas sempre assim... sempre forte, ficava doente, voltava pra casa. Só que sempre bebendo, né? Então ele acabou ficando alcoólatra, então acabou a vida dele, infelizmente, não foi uma vida tão boa. Foi uma vida difícil. Mais sofrimento e tal. Mais de sofrimento, tomando muito remédio, enfim. Em compensação, a minha mãe, uma pessoa muito forte, né? Muito religiosa, muito cristã, de oração, trabalhava das 6 da manhã às 2 da manhã, lavando roupa, passando roupa, limpando casa, sempre muito esforçada. E eu, como eu vim de Temporão, meu pai ficou em casa, né, cuidando de mim. Então, quem fazia comida pra mim era meu pai, quem assistia o Chaves, Chapolin, as novelas, Jerônimo, daquela época, né, de 30 e poucos anos atrás, era o meu pai. Então, assim, e eu fui crescendo nesse meio, de ver as minhas irmãs tendo os bebês já, então eu fui tia com 4 anos de idade, eu fui vendo as minhas irmãs casando, os meus irmãos não fizeram faculdades, mas eles são assim, pessoas íntegras, pessoas maravilhosas, não tiveram oportunidade, às vezes também de estudo, e se tiveram também, às vezes não tinha essa visão de ter feito uma faculdade, mas super trabalhadores, aquelas pessoas que todo mundo quer ter dentro de uma empresa, dentro da casa, são meus irmãos. Isso, só te interrompendo, em que cidade que foi isso que você nasceu? Eu nasci em Maringá, mas eu, com 22 dias de nascida, eu fui pra Marília. Então eu sou, tudo isso aconteceu em Marília, né? Em Marília, São Paulo, interior de São Paulo. E fui crescendo, né? Em casa, sempre muito protegida no sentido com meu pai e com a minha mãe, porque... Você teve bastante contato com seu pai, então, sim, né? Meu pai, ele viveu até 82 anos. Nossa, muito tempo. Viveu bastante. Ele parou de beber quando eu tinha 15 anos. Aí ele parou, mas enfim, ele foi bebendo até essa época. Então eu ia pra escola, sempre quis estudar. Devido a eu ver a minha mãe trabalhando nas casas de pessoas que tinham filhos, que estudavam, né? Geralmente quem tem uma funcionária porque tem dinheiro para pagar uma escola. E aí os filhos iam para a escola particular. E quando minha mãe me levava para ajudar ela, eu via as apostilas, aquelas apostilas de inglês, né? Cristo Rei, Sistema Anglo. Aí eu olhava e falava, nossa, gente, é meu sonho ter uma apostila, né? Porque na escola pública, o que a gente tinha? Aqueles livros... Livro didático? Didático, encapado com... de arroz, aquele saco de arroz, né? Não tinha nem condições de comprar aquele plástico, aquele papel, aquele bonito da livraria.
Mas era pra estudar, eu estudava. Aquele caderno de brochura, né, que era o mais simples que podia ter. Então não tinha aquela coisa glamurosa de estudo. Sim. Mas eu sempre, eu via, né, eu conhecia o que era bonito, né, eu conhecia o que era bom. Porque daí eu via dos meninos, eu falava, gente, um dia eu quero... Mas assim, dentro de mim mesmo. Você acompanhava sua mãe nessas A maioria das vezes, não sempre, mas a maioria das vezes minha mãe me levava quando precisava, né? Às vezes meu pai estava internado, não tinha ninguém pra ficar comigo, as patroas deixavam... As patroas da sua mãe te tratavam bem? Como que era essa relação? Elas permitiam que você ficasse ali? A maioria sim, né? Mas teve uma das patroas da minha mãe, assim, que eu aprendi muito. Ela era, pra mim, ela é uma pessoa, assim, que me fez crescer, né? Ela era... Talvez ela tinha alguns problemas, né? Eu acredito que ela tinha alguns problemas psicológicos, sim. Enfim. E ela falava, assim, coisa de comida. Então, a gente sentava na mesa, ela colocava um frango, né, inteiro. Ela tinha 2 filhos. E ela falava assim, a coxa é do rei e da rainha, entende? Era dos tentava filhos. Separar. Tipo, isso, tentando separar, né? Ó, você é filha da doméstica, não esqueça. Filha de doméstica, igual ela falava, filha de doméstica sempre vai ser doméstica. Então, assim, era mais ou menos essa... mexeu com o psicológico meu, isso. E eu falava, legal, é isso aí. Eu não vou ser. Eu vou fazer diferente. Você sempre colocava esse desafio, né? E eu era criança, eu tinha 9 anos, 8 anos, 12 anos. Foi nessa época, assim. Então, assim, eu sempre me desafiei. E você nunca se colocou pra baixo, se inferiorizou com esse tipo de... Não, eu nem ficava triste. Eu falo que isso me fez crescer porque eu vi que... Fortaleceu sua personalidade. Me fortaleceu. O que as minhas irmãs não puderam ter, que talvez se elas tivessem isso, elas tinham, talvez, feito faculdade. Sim. Talvez elas teriam mudado, pensado diferente, né? Aquela história do castelo, né? A pedra que destacava, você guardava para construir seu castelo. Construindo, E foi bom isso. Eu vejo que Deus permitiu que acontecesse isso, porque contando, antigamente eu ficava triste. Eu olhava para isso, eu falava, nossa, né? Quanta humilhação, para que isso? Não tem necessidade. Mas Deus permite que as coisas aconteçam para que nós crescemos espiritualmente como pessoa. Sim, isso é amadurecimento, né? Será que eu tinha crescido? Né, Júnior? Será que eu teria crescido se eu não tivesse passado por isso? Né?